Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Vamos tentar compreender um pouquinho o versículo 1. As noivas, as mulheres. Mulher é representado na Bíblia, principalmente nas passagens de Apocalipse, como igreja, mulheres. A palavra virgens representa uma igreja pura, uma pessoa limpa, perfeita, inocente, desligada do que é errado. Nós vemos a palavra noivo também. Como toda mulher, toda noiva tem um noivo, e a igreja que está falando aqui separada vai receber a Jesus. E uma outra palavra interessante que fala tomando as suas lâmpadas, representa a palavra de Deus. Em Salmo 119, 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Esta é a compreensão do primeiro versículo que nós temos sobre as 10 virgens. Vamos entrar no segundo. O segundo diz: 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. Há uma coisa interessante nesse pequeno versículo. Esse versículo, ele não contrasta virgens puras e impuras, santas ou pecadoras, virgens boas ou más, nem obedientes nem desobedientes. Ele fala prudentes e nécias. Algumas versões, algumas Bíblias falam loucas. E o que diferenciaria as duas da prudentes e da nécia, das nécias ou das loucas? O que será? Qual seria a diferença? Qual seria o problema? O interessante, será que é porque as nécias dormiram e as prudentes ficaram acordadas? Será que é essa a diferença delas? O que diz no versículo 5? E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Todas, tanto as prudentes quanto as nécias, todas adormeceram. Então não era essa a diferença. Mas vem continuando no versículo 3, que nos fala: as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Irmãos, interessante que na época, no mundo antigo, as lâmpadas podiam conter suprimento limitado de óleo. Elas levavam o suprimento. E depois você poderia estar levando no cantil óleo extra. E olha outra coisa interessante: as nécias não estavam sem óleo. Não era esse o problema. O problema é que elas não tinham óleo o suficiente. Esse que era o problema. O óleo iria se apagar. Esse que era o problema. Esse que era a dificuldade delas. Tinham óleo, as prudentes tinham muito óleo, mas mesmo assim adormeceram também, mostrando que eu posso ter muito óleo, eu posso muito estar abastecido, mas talvez não o suficiente para receber a Jesus. Ou eu posso estar com pouco óleo, não o suficiente para acabar e me deixar afastado de Deus.
No versículo 5 e diante nos diz assim: e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas os prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e o comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia e nem a hora. É triste isso. Não te conheço. Ouvir a Deus a falar essa palavra que parece tanto quanto dura para nós hoje. Mas o que devemos começar a analisar agora? Nós vimos que são as pessoas, a igreja, o povo separado de Deus. Nós podemos entender que a igreja, o povo que se preparou para receber a Deus, porque estava abastecido, estava praticamente pronto para receber. Mas aquela parte que acha que está pronto e ainda não está. E a porta pode se fechar. E eu posso ficar. O Rogério pode ficar para trás. Se eu não abastecer a palavra de Deus no meu coração. Se eu não abastecer com a vida de Jesus no meu coração, eu serei vazio. E nós estamos dependendo de uma experiência com Deus que aconteceu no passado, que não acontece no presente? Porque parece que no passado acontecia coisas e hoje parece que eu não vejo o que acontece. Meu coração ainda queima quando eu abro a palavra de Deus. Eu ainda sinto sua presença quando ajoelho para orar. Você ainda ama aquelas longas caminhadas sozinho e ainda derrama o coração perante a Ele? Entra a segunda parte. O óleo, a lâmpada. O óleo, o abastecimento, a palavra óleo, que representa em Mateus 25, é a presença do Espírito Santo. Este que é o grande dilema em nossas vidas hoje. Se o Espírito Santo está sendo suficientemente no meu coração para que eu possa receber o noivo, para que eu possa estar preparado, querendo almejar, entrar, viver com Jesus eternamente. E eu preciso tomar algumas decisões na minha vida, alguns passos, para poder estar abastecido do óleo. Interessante que elas pensavam que estavam prontas para a volta do noivo. Mas há uma diferença entre ter a palavra na mão para defender a verdade e ter a palavra no coração para viver a verdade. Ter a palavra na mão, o conhecimento, é fácil. Eu posso me dedicar, aprender, estudar, mas eu tenho que cravar a palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que viver o amor de Cristo. Amém. Eu tenho que ser como Cristo, me entregar, amar, viver para mim, para o próximo, voltado para a vontade de Jesus Cristo. Amém. Há uma citação de Ellen White que eu achei muito forte. Eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim:
A fé genuína opera por meio do amor e purifica a alma. Essa é a fé que tem poder de limpar a vida do pecado. Mas preste atenção agora no que ela diz. Os demônios acreditam que Cristo veio ao mundo como redentor do ser humano, que ele operou milagres poderosos, que ele era um com o Pai, que ele sofreu morte vergonhosa para salvar o homem caído. Os demônios acreditam que ele ressuscitou da morte, que ascendeu ao céu e se assentou à direita do Pai. Os demônios acreditam que ele virá outra vez e que em breve, com poder e grande glória, fará justiça àqueles que não conheceram a Deus e não obedeceram ao Evangelho. Eles acreditam em tudo que está gravado no Antigo e Novo Testamento. Mas essa fé salvará os demônios da treva? Não salvará. Quando eu li isso aqui, achei muito forte, porque eu pus na minha vida. Se os demônios creem em tudo isso, será que eu estou crendo também nisso? Mas está me faltando óleo suficiente? Os demônios creem muito mais do que a gente. Eles viveram na presença de Deus, conhecem a Deus, vão ser salvos. Eu estou vivendo uma fé verdadeira, eu tenho me consagrado a Deus, eu tenho amado a Jesus mais do que tudo na minha vida, eu tenho vivido a palavra de Jesus no meu coração, eu tenho me entregado, eu tenho buscado o Espírito Santo para que faça a diferença na minha vida. Mas há uma boa nova para nós. Há um plano especial de Deus. E esse suprimento de óleo, o céu está cheio para nos dar. O suprimento que não acaba. O quanto eu precisar, o céu tem para me dar. Eu tenho buscado, eu tenho colocado, eu tenho praticado na minha vida esse amor de Jesus. Irmãos, eu falo por mim. Eu analisei muito quando eu vi isso. Meu Deus, será que eu estou brincando de cristão? Será que está faltando alguma coisa em mim que eu acho que é o suficiente já? E eu tenho óleo. Eu tenho. Eu venho para a igreja, eu prego, eu falo, eu converso com as pessoas. Eu tenho óleo. Mas será que esse óleo é o suficiente? Será que esse óleo está me abastecendo no espiritual que eu preciso para viver na presença de Deus? Irmãos, quero compartilhar uma das histórias que está acontecendo em Jaú. Quando nós assumimos o propósito de ir lá, porque o meu sogro não está acostumado de estar num lugar desse. O senhor humilde, da roça, tranquilo, foi para um lugar onde ali eu comparei um pouco que eu já conheci de visitar o penitenciário, eu achei pior. É um lugar terrível lá. E ele está sofrendo muito. Ele está se recuperando, ele está bem, está ficando bonito, forte, saudável, mas ele chora muito que não quer ficar lá. E a minha sogra também chora muito, então nós nos propusemos de estar todo sábado lá, porque é uma viagem cara, não é barato. Algumas pessoas se comprometeram em ajudar, então a gente racha para poder estar todo sábado lá. E eu falei, Deus, eu não vou estar aqui na igreja, mas eu quero que o Senhor prepare alguma coisa, prepare pessoas, prepare aquele lugar. E quando eu fui a primeira vez, meus irmãos, é um lugar horrível. Eu vi cenas, coisas assim que desanimam. Mas eu fiz um propósito com Deus de estar todo sábado lá. Depois a gente vai para a igreja. E na igreja também tem acontecido milagres na igreja de Jaú. Mas a história de hoje, que eu quero frisar, devemos levar o Evangelho. Devemos pregar a palavra a qualquer lugar, a qualquer buraco, a qualquer pessoa.
E uma história que eu falo que ainda está se desenrolando, ainda estamos nos capítulos finais, mas algumas coisas já aconteceram de interessante. Quando eu comecei a procurar fazer amizade. As visitas vão lá amarguradas, os funcionários pior ainda, os pacientes então tudo drogado abaixo de remédio para poder acalmar eles. E eu comecei a fazer amizade com algumas pessoas, já tenho alguns amigos já lá. E quando eu chego na visita, eu chego cumprimentando todos os funcionários e todas as visitas que estão presentes. E eu cheguei num pai uma vez, falei, na primeira visita eu falei, pai, o que você fez me deu muito orgulho. Só o fato de você estar vindo aqui e você entrar lá e beijar o seu filho nessas condições, você é um herói. E ele ficou todo cheio. E eu fiz amizade com esse pai e com algumas pessoas. Com alguns pacientes também, que futuramente eu vou mostrar a foto do Catapeixe. É um amiguinho especial da gente. É o Paulinho Catapeixe, ele tem 50 anos, ele é interno. E ele tem problemas mentais. Incrível que pareça, a mãe dele também está internada lá com problemas mentais. Mas eu quero falar da enfermeira para vocês. Todo sábado troca-se plantão. Todo sábado pessoas diferentes. Mas todos os sábados essa enfermeira está lá. A danadinha da enfermeira está todos os sábados. E é que fica no guichê para a gente fazer a fila, entregar o RG e entrar lá na primeira tranca, que é a primeira gaiolinha ali onde fica os pacientes que descem para vir conversar. E essa enfermeira, irmãos, começou pegando meu pé desde o começo. Eu entrei a primeira vez, já tinha feito amizade com essa família, e eu estava na visita e vi que a família levantou para se despedir do rapaz. Eu levantei e fui lá fazer uma oração. Ela do guichê, ela viu, já mandou o rapaz ir falar com a Márcia. E o rapaz veio e falou, olha, ele não pode fazer isso aqui dentro. Ele não pode pregar. Cada visita aqui, às vezes faz muito tempo que não vê o outro. Então ele não pode pregar. Eu voltei a Márcia e falei, olha, eles reclamaram, a enfermeira mandou falar que não é para você ir lá falar. Sentei, estava me retirando para sair, uma senhorinha que estava numa outra cadeira, falou, irmão não faz uma oração para mim? Eu sou da igreja da congregação, estou internada aqui, gostaria de uma oração. Eu falei, irmão, eu não posso, acabaram de me proibir aqui. E eu saí. Semana passada, retornei lá. Estava o pessoal entrando, e essa enfermeira já me vê, ela muda a fisionomia dela. É incrível, irmão, se vocês verem a cara dela, eu sei que não é ela. E o pessoal começou a entrar, coloquei a Bíblia embaixo do braço, fui entrar, e eles ficam te recebendo na porta, pondo álcool na mão. E quando eu fui entrar, ela me barrou, falou, a Bíblia não entra. Eu falei, não tem problema. Virei, entreguei para minha cunhada, falei, segura. Voltei para ela, ela falou, você fez a ficha? Eu falei, sim, senhora. Ela falou, você está com celular? Eu falei, não, senhora. Ela me mediu e eu entrei. Irmãos, eu entrei sem nada. Quando eu estava sentado, levantou uma outra senhorinha interna, veio até mim e falou, o irmão é pastor? Eu falei, não, irmão, eu sou missionário, a gente trabalha na missão de Deus. Ela falou, faz uma oração para mim. Eu olhei para a enfermeira e falei, irmão, eu não posso. E ela pegou, voltou para o lugar dela e falou, mas eu vou orar pela senhora. E quando eu fui levantar para ir embora, eu olhei para a enfermeira, para ela abrir a porta para me sair. Ela já olhou feio e mandou o rapaz abrir a porta. Mas aconteceu uma coisa interessante enquanto eu estava ali. Eu entrei sem Bíblia, sem nada, sentado, não podendo fazer oração. Uma das pessoas me entra com a Bíblia embaixo do braço. Ninguém fala nada. Eu observei, e esse rapaz não era visita, e de repente ele encosta na parede e fica olhando as visitas com a Bíblia embaixo do braço. Eu olhava para ele e olhava para ela. Olhava para ele e olhava para ela. De repente ele senta com as visitas e começa a fazer oração para cada visita. Eu falei, mas por quê? Por que ele pode?
E eu não. Pensei em chegar nela e falar, vou acabar com isso. Vou chegar nela e vou falar, olha só, por que o rapaz está com a Bíblia? Porque ele está podendo orar. Mas veio algumas coisas na minha mente. Falou, não faça isso. Se você fizer, vai queimar o rapaz. Não é justo fazer isso com ele. Você já faz esse trabalho e alguém permite, deixa ele em paz. Mas eu falei, mas eu preciso conversar com ela. E se eu conversasse, ela podia se sentir ofendida, porque ela não ia querer se rebaixar para mim. Então ela ficaria ofendida e seria pior para mim lá dentro. Eu fiquei quieto. Irmãos, eu venho orando por essa enfermeira já faz uns 15 dias. Sábado ontem, estive novamente lá. E falei, Deus, precisa acontecer um milagre aqui. Deus tem feito muitos milagres, mas eu falei, essa enfermeira precisa do milagre. E eu estive lá ontem. Na semana passada, desculpa, eu esqueci um detalhe. Quando eu saí, que o rapaz estava com Bíblia tudo, e eu queria falar as coisas para ela, eu não falei, fui até o guichê e falei, senhora, um ótimo dia para a senhora. Que Deus abençoe o dia da senhora. Ela de cabeça baixa levantou, que Deus te dê em dobro, com ar de sarcasmo. Falei, tá bom, eu vou para casa. Cheguei ontem, sentei de frente com ela. E a minha sogra e o Rafael entraram primeiro, eu e a Márcia ficamos de fora. Irmãos, ela é terrível, ela é terrível. Os funcionários são muito desanimados, muito revoltados, mas não é fácil trabalhar num lugar daquele, eu entendo eles. Mas ela é pior, ela é terrível. E a fila ali. E é incrível que há visitas, há pessoas que vão lá, que infelizmente não tem muita instrução, não tem muita cultura. Você tem que saber com quem você mexe. E eu sentado, a fila andando, os que vão liberados já vão entrando para a visita, e aí de repente eu escutei uma gritaria. Uma moça que estava na fila falou, olha, você pode revistar minhas coisas, mas rasgar não. Eu falei, está feita a bagunça. E eu já levantei os olhos e fiquei olhando aquela situação. E ela, não sabendo o que falar, a moça falou, você vai se complicar. E já juntou mais duas com a moça. Eu falei, meu Deus, a coisa vai pegar aqui hoje. E começou aquela discussão, ela falou, eu vou reclamar de você. E ela não sabia mais o que fazer. Ela ficou toda sem jeito, toda sem graça, e querendo ajeitar a coisa, mas já era tarde. Eu falei, não adianta. E comecei a falar com Deus, falei, Deus, e agora? O que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. E comecei a olhar minha Bíblia, a Biblinha que ela não deixa entrar, eu olhando ela, e me veio uma passagem na mente. Falei, eu preciso falar para ela. Só que não sobrava oportunidade para me falar. As moças entraram, as visitas foram entrando, veio um outro enfermeiro, eu comecei a escutar que a confusão estava armada, que estavam reclamando lá no fundo dela. E eu falei, Deus, eu quero falar com ela porque eu quero, ou o Senhor está me guiando para falar com ela? O que fazer? Como fazer agora? E eu tentando uma oportunidade, não conseguia, sempre chegava um no guichê, ou para conversar, ou para alguma coisa, eu entrava um enfermeiro, e de repente ela deu a volta no guichê, e ficou conversando normalzinho com uma senhora. E aí a moça saiu, ela deu a volta e sentou na mesinha dela. Eu falei, agora. Levantei, peguei a Bíblia, fui até o guichê, falei, senhora, ela já regalou os olhos. Falei, posso ler uma passagem para a senhora? Não, eu estou muito ocupada. Eu falei, sim, não quero tomar o tempo da senhora de forma alguma. Só queria ler um negócio. Eu tenho muita coisa para fazer. Eu falei, sim, não quero atrapalhar a senhora. Eu só quero ler uma passagem. Deixa eu ler rápido. E ela em pé, ela falou, tá bom. E eu li Deuteronômio 31:8 para ela. Vamos acompanhar? Deuteronômio 31:8.
diz assim: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Se você acha que você tem pouco óleo hoje, se você acha que não é o suficiente, não se preocupe, não atemorize, não se espante, porque Deus é contigo. A pergunta é: eu sou contigo, eu sou com Deus? Eu estou com Deus? E na terça-feira, irmãos, quando eu, na semana passada, não fiz a oração para aquela senhorinha, eu não dormi à noite. Me incomodou demais. Eu sei que Deus está dando muitas lições para nós. E Deus me incomodou demais, porque aquela mulher veio pedir, eu não estava com Bíblia, com nada. O rapaz estava com a Bíblia, por que ela veio pedir para mim? Deus havia mandado. Como está o seu óleo hoje? Você está pregando, você está falando, você está vivendo a Cristo. E aquilo me fez muito mal. Eu fiz um pacto com Deus, falei: Deus, a partir de hoje, aonde eu for, eu não vou me calar. Amém. Aonde eu for, não vou cessar de falar do teu nome. Amém. Eu não posso ficar atemorizado com homens, com pessoas, como enfermeira. Se Deus chama, faça, viva, esteja na presença de Deus. É um presente que Ele quer nos dar. O céu está sedento em dar óleo para nós. O que está faltando para a gente receber em nossas vidas, para ver uma grande transformação. E eu falei: Deus, eu não vou mais negar. Aconteça o que acontecer, a perseguição que houver, não tem problema. E eu li para ela, contra a vontade dela, e falei: irmã, o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará nem desamparará. Não temas nem atemorizes, porque eu vi o que aconteceu. Eu vi a discussão com a senhora. Eu sei que a senhora está aqui apenas para cumprir o seu serviço, mas Deus está mandando falar para a senhora: não temer, não tenha medo. Se a senhora fizer a vontade de Deus, Deus estará com você. Basta deixar Deus trabalhar, basta deixar Deus te conduzir. E Deus é com a senhora aqui. Ela pegou e falou: você viu aí? Eu falei: vi. Eu sei que talvez a senhora não tenha culpa, é que as pessoas já chegam aqui meio alteradas. A senhora tem que entender. Eu sei como é que não é fácil, eu entendo muito a senhora, eu entendo demais. Entenda, senhora. E Deus está falando: não temas, confie em Deus, e Deus vai te proteger. E esse lugar é um lugar que precisa de muita proteção, e Deus quer te proteger nesse momento. Ela olhou para mim e falou: aonde está essa passagem mesmo para me marcar e olhar na minha Bíblia em casa? Eu falei: Deuteronômio 31:8. Em seguida ela falou assim: me desculpa te tratar desse jeito. Eu falei: não tem problema, eu entendo a senhora, não estou aqui para tomar seu tempo. Só queria falar isso porque Deus mandou falar para a senhora. Só isso, não quero atrapalhar a senhora. Voltei para o meu lugar. Chegou a minha hora de visitar, entrei, visitei meu sogro. Na saída fui até o guichê para ir embora. Falei: senhora, tchau, estou indo embora, que Deus abençoe. Ela levanta, olha para mim, dá um sorriso: tchau, Deus te vá com você, Deus te acompanhe. Amém? Amém. Amém.